Ah, o Fran Mineiro? Não, não é o Fran, não. Né, Fran? No Fran não era metaleiro, né, Fran? Era o quê? Forrazeiro. O Fran era forrazeiro também. Mas teve um do nosso meio que foi metaleiro mesmo. Pastor Francisco. E você vê esse homem metaleiro? Hã? Você imagina? Eu não consigo imaginar quando ele me conta, quando eu pergunto para ele como que era. Como que era, pastor Francisco? Era o tempo antigo. Era terrível. Era aquela ilusão, né? De querer parecer com os Eric, com o Max Cavaleiro, aquele pessoal do Sepultura lá. É mesmo? Foi assim, um período de juventude muito perturbado dentro de casa, porque foi quando começou a aparecer MTV lá em Porto Velho, né? Eu sou de Porto Velho, Rondônia. Aí comecei a assistir esse negócio de MTV, tinha um heavy metal, meio hardcore, aquela coisa pesada. E aí só preto, pastor. Eu deixei meu cabelo crescer, ele ficou 3 anos crescendo. E aí, nesse período, eu fiquei quase 1 ano com o cavanhaque também crescendo. Não era um pau, mais ou menos uns 5 dedos assim. Cavanhaque? É, um cavanhaquezão. Aí eu tocava bateria, né? Tocava bateria numa banda. Essa banda a gente era povo do Ratos do Porão, do Sepultura. Aquele metal bem pesado. Aí a gente fazia eventos, tocava de graça, fazia festa. Aí as pessoas começaram a pagar para a gente poder fazer essas festas. Aí nessas festas tinha maconha, cocaína, tinha droga, tinha tudo. E aí foi um período difícil, assim, porque a gente não era feliz, né? Dentro de casa também era terrível. Aí foi, assim, para resumir, né? Eu fui para colocar um pincel na língua. Nesse dia eu coloquei, cheguei a furar. Quando eu cheguei em casa, fui falar com meu pai queria arrancar. Aí ele partiu para cima de mim. Na hora que ele partiu para cima de mim, eu dei um soco nele. Doeu foi minha mão. Eu era magro, era seco, era aquela... ninguém viu meu rosto. Eu não era branco, era pálido, amarelo. Aquela coisa esquisita mesmo, aquela coisa feia, horrível. Cabeludo? Meu Deus do céu. O cabelo molhado vinha aqui, pessoal. Molhado, não sei que ele era mais enrolado. E aí eu tinha muito atrito com meu pai, com a minha mãe. Meu pai não aceitava de jeito nenhum. Esse arense bravo, né? E aí ele... esse dia eu fui dar um soco nele, ele veio dar um soco em mim. Aí minha mãe entrou no meio, né, sem conhecer o evangelho, nada. Foi quando ela começou a ir na igreja, por causa dessa briga. Aí, 2 semanas depois, ela começou a ir na igreja da Graça, em Porto Velho. E aí ela começou a aprender a usar os instrumentos de fé. Eu lembro que eu tinha uma bateria dentro do meu quarto, pastor, e eu ensaiava, eu colocava o fone e ficava ensaiando aquelas canções bem pesadas. E a minha mãe jogava o sal por debaixo da porta. Ela jogava, né, do jeito que ela sabia, do jeito que ela estava aprendendo. Aí eu desci e falei, ai meu Deus, o que é isso? Eu achava que era macumba, eu não sabia que Igreja da Graça, igreja evangélica usava o sal. Eu achava que era macumba, despacho, né? Eu só jogava o sal, ela já determinando. Aí comecei a perder o posto, assim, né? A banda brigou, a gente brigou, teve discussão. Aí o baixista da banda saiu, eu também saí. Foi quando eu caí numa depressão tremenda. Depressão. Foi. Aí a minha mãe levou uma rosa, eu lembro dessa rosa, que teve um dia que eu estava em pranto, chorando, sem mais nem menos, um choro terrível. Ela foi, pegou a rosa e colocou no meu peito. Naquele dia eu pude dormir. Aquele dia eu dormi, uma noite toda, acordei só de manhã, com a rosa que ela colocou no meu peito. Aí foi na igreja, me convidava, eu não ia, teve um dia que eu disse que eu ia. E fui. Quando eu cheguei na igreja, eu só tinha roupa preta. Eu não tinha uma roupa de outra cor, só roupa com aqueles emblemas de caveira, usava coturno, aqueles cartão preto, eu não tinha roupa de outra cor. Aí nesse dia eu fui na igreja assim, mas fui armado mesmo. Se alguém viesse, ele me chamar para se converter, eu ia quebrar o barraco, né? E aí eu fui cabeludo, barbudo, nem amarrar o cabelo, amarrei. E aí fui de cabelo. Era um cabelo lisinho? Não, era meio enrolado assim. Ixi, imagina só, meu. Aí, pastor, eu cheguei na porta da igreja, a minha mãe apresentou para a obreira. Até me emociono, porque a obreira foi, estendeu a mão e disse assim: meu filho, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ela te disse, seja bem-vindo. Foi, apertou minha mão,
não olhou com discriminação, não apertou minha mão e disse: seja bem-vindo em nome de Jesus. Esse menino vai ser um grande homem de Deus, tal, aquelas coisas. Né? Aí fui e gostei, assisti o culto, pela primeira vez eu entendi a palavra de Deus, né? O pastor pregou muito bem, entendi a palavra de Deus. E aí fui indo desse jeito, do jeito, eu falava, vou servir a Deus dessa forma, do jeito que eu sou, Deus vai me aceitar. Aí o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. Até no dia do batismo, antes, o tecladista que fazia a abertura do culto, ele perguntou: pessoal, quem é que toca bateria aqui? Quem é que toca? A minha mãe que tocou, eu levantar a mão, eu levantei. Você toca? Depois do culto você vem falar aqui comigo. Eu falei: mas meu Deus, será que vão deixar eu subir no altar desse jeito? Aí terminei o culto, o pastor terminou o culto, o rapaz do teclado me apresentou para o pastor não, nem toca, e já sexta-feira você toca no culto. E fui, toquei, só que quando eu tocava, pessoal, eu não tocava como o Leandro toca, eu tocava balançando o cabelo mesmo, aquela coisa rodando o cabelo mesmo, era o jeito que eu sabia. Renova, entendeu? Era do jeito que eu sabia. Aí passou esse tempo, esse período, aí um ano desse jeito na igreja tocando. Aí teve o dia do batismo, eu me inscrevi. E aí na hora do batismo o pastor falou: olha, a partir de hoje a sua vida, falando para todo mundo, sua vida não será mais a mesma. Seu passado será enterrado aqui. Aí eu entendi. Aí naquela hora, pastor, que ele falou para deixar o passado, eu ainda tinha aquelas pulseiras, eu usava muita pulseira no meu cordão. Na hora que ele falou, aí naquele dia eu senti a libertação. Deus me libertou, na beira do rio. Aí eu corri para a cozinha lá do sítio, peguei a faca, o pessoal se batizando, peguei a faca e cortei. Eu tenho até vontade de guardar, né? Porque o negócio era caro, mas eu cortei, fiz um cocôzinho e desci as águas. No cabelo. Foi. Aí de tarde, eu assistindo São Paulo, eu não lembro qual era o time. De tarde, olhando para a televisão, assistindo o jogo, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu estava olhando para a televisão, mas eu não estava assistindo. Aí naquele dia eu fui batizado no Espírito Santo. Isso, só que à tarde. Aí foi o processo de se encher. Não basta ser só batizado, você tem que se encher do Espírito Santo. Aí o próprio Deus me convenceu que aquilo não era aparência de homem, de um servo de Deus. Fui cortei o cabelo. Aí foi aquela festa em casa, o pessoal na igreja, todo mundo se mostrou mesmo, né? Aí foi me abraçar e tal. Aí o chamado foi mais assim, na convivência entre os irmãos, os pastores, os obreiros. Deus colocou aquela chama de fazer a obra de Deus. Aceitei o chamado. Foi duro lutar, né, contra os aguilhões, mas a gente determinou. E minha esposa não me conheceu na época do cabelo grande, já me conheceu. Não, ela fala: se eu olhasse para ti, eu te visse de cabelo grande, eu não mesmo. Aí foi isso, pastor. O chamado foi algo de Deus meio espontâneo, né? Algo espontâneo. Eu larguei uma faculdade para morar na igreja. Morando na igreja, o pastor abençoou o namoro. Do namoro a gente noivou, casamos. Estamos fazendo a obra de Deus. Quanto tempo já de casado? Mas casado tem 8 anos. E aí eu entrei na igreja em 2000. Assim, em 2000. Fui fazer a obra em 2002. Em 2002. Eu decidi fazer a obra mesmo. Morar na igreja. E hoje? Hoje. E a família? E o pai? Esse é só orgulho. Graças a Deus. Você que tem um filho que está nessa situação, você não precisa se revoltar contra ele. Porque nem ele está sendo usado. Né? Isso é uma ilusão. O negócio de querer parecer com um cantor, querer parecer com alguém, gostar de uma banda, querer ter cabelo, isso tudo é ilusão. Isso tudo vai passar quando você vai começar a buscar Deus de fato. Tem que você fechar a sua boca em relação a Ele e abrir a sua boca para Deus. Foi assim que a minha mãe fez. E hoje eu posso dizer, pastor, que são cinco da minha família. Eu, meu pai e meus 3 irmãos. Todos nós servimos ao Senhor. Hoje sei a cara. Isso. Por quê? Porque minha mãe, da forma que ela aprendeu, da forma simples, Deus operou na nossa família. Né? Todos da nossa casa. Até a minha que trabalhava na casa da minha mãe, na época, me se converteu naquela época. Tudo para honra e glória do Senhor Jesus. E a esposa? Cadê? Deixa eu falar da minha esposa. Vou aproveitar, né? Para ver os dois lados, né? Priscila. Então, se você conhecesse ele cabeludo, barbudo,
Não, pastor, não teria. Chegou a ver, não, né? Não, não cheguei. Eu cheguei a ver ele já.